Presta atenção, próximo à volta de Jesus, a volta de Jesus não seria marcado por avivamento, a volta de Jesus não seria marcado por um progresso suntuoso do reino, a volta de Jesus seria marcado por engano religioso, uma explosão de falsos profetas, falsos milagres, falsos sinais, falso evangelho, falsa pregação, falsa igreja, falsos apóstolos, falsa conversão, falso batismo, precederia a sua volta. E o que você está vendo? Só ligar a TV no sábado de manhã. O verdadeiro não sei onde você encontra muito não, mas o falso, qualquer esquina. Haveria isso. Queridos, isso está acontecendo. Falsos profetas. O engano está proliferando como nunca. Eu nunca imaginei que eu iria ver o que eu estou vendo hoje. Eu nunca imaginei que ia ver tanta heresia, tanta besterol teológico como agora. Isso é um sinal. Para você ter uma ideia, uma matéria de 2014 do site Gospel Prime, presta atenção. Ela deu alguns números para a gente saber. O último censo evangélico que foi feito em 2010, assinalou a marca de 42 milhões e 300 mil evangélicos no Brasil. Quase 50 milhões de evangélicos hoje na nação brasileira. O jornal Correio Brasiliense estima que foram abertas, no ano de 2013, 14 mil igrejas evangélicas. A média foi de 12 igrejas novas a cada dia no país. A cada dia se abre 12 igrejas novas. Desse total de 14 mil igrejas, apenas 4.400 possuíam CNPJ. Foram 9.600 igrejas abertas irregularmente em 2013. Existem hoje 4.500 cantores e bandas evangélicas em atuação. 600 rádios evangélicas registradas em país, fora as inúmeras piratas. 157 gravadoras produzindo material evangélico. 150 editoras evangélicas. 3.000 novos títulos de livros lançados todos os anos. As igrejas evangélicas arrecadavam em 2014 a quantia de 60 milhões de reais por dia. E anualmente o total de 21 bilhões e 500 milhões de reais, segundo dados da Receita Federal. É uma máquina de movimentar dinheiro. Reportagem da revista Isto É. Surgiu, segundo os dados do censo 2010, do IBGE, uma nova categoria de evangélicos. Evangélicos não praticantes, ou os desigrejados. Eles são mais de 4 milhões de pessoas. A projeção é que em 2020 os evangélicos sejam mais da metade da população brasileira, segundo dados do CEPAL. Veja que explosão! Agora me fale, o quanto disso é bíblico? O quanto disso é veraz? É verdadeiro? O que você está vendo florescer na nação brasileira é o engano e heresia. Cuidado, o próprio Jesus disse: se ouvir que o Cristo está ali, não saia. Se ouvir que ele está acolá, não ireis até lá, porque surgirão muitos falsos cristos, fazendo tão grandes sinais, que se fora possível, enganariam até os eleitos. Cuidado com isso. Você que é crente de cabecinha voada, como Paulo disse aos Efésios, não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Os crentes brasileiros são meninos. Menino fala ali de sem malícia, sem discernimento, e são levados por todos os lados, pelas novidades do mercado da fé, e facilmente enganado pelos lobos. É isso que nós estamos vendo. Esta profecia está se cumprindo cabalmente. Apocalipse capítulo 3 diz: e vi uma besta que surgiu da terra, e ela tinha 2 chifres, e pele de cordeiro, mas falava como dragão, de maneira que até fogo do céu
fazia descer. O que é isso? Veja só, ela tinha pele de ovelhas, mas a Bíblia diz que falava como dragão. Tinha pele de ovelha significa o quê? Essa besta parecia-se cristã, fazia sinais e prodígios, mas não é pelo sinal que você conhece, não é pelo milagre, é quando falava como dragão, tinha postura de crente, sinais, prodígio, maravilha, milagre, mas a doutrina, quando pregava, heresia. E isso está acontecendo. Segundo sinal, verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Dos 162 países estudados pelo IP, Institute for Economics and Peace, apenas 11 não estão envolvidos em nenhum tipo de guerra. De 162 países estudados, 11 não estão envolvidos em guerra. A nossa geração, nosso tempo, é um tempo de conflitos. As fronteiras estão em guerras. Guerras civis, guerras frias, guerras santas, guerras religiosas, guerras por pedaço de terra, guerra envolvendo poder político. O Senhor disse que guerras e rumores de guerra marcariam a sua volta. Mísseis sendo lançados nos Estados Unidos, Rússia se armando, Coreia do Norte se armando, nuvens escuras pairam sobre as nações, e pode se estourar uma guerra de níveis sem precedentes. Quase 150 nações do mundo estão em guerra, sinais do fim. O que mais a Bíblia diz? Verso 6, guerras e rumores de guerras. Verso 7 é a mesma coisa, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fome marcaria. A Organização das Nações Unidas estimou que 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Você ouviu? Você sabe o que é isso? Quantos habitantes tem São Paulo e Grande São Paulo? Vamos colocar 30 milhões. É mais de 20 vezes a Grande São Paulo. 870 milhões de pessoas em todo o mundo passam fome. 2/3 da população mundial passam fome. E Jesus disse que a sua vinda seria marcada por fomes, pestes. O que é pestes? Epidemias, câncer. Temos quase mais de 10 mil espécies de cânceres que matam milhões todos os dias. AIDS, gripe aviária, gripe suína, zika vírus. O mundo ia ser assolado por uma onda de epidemias. Está acontecendo como nunca. O que mais? O verso 7 ainda. Fomes e terremotos. Preste atenção nesse dado. Em todo o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, matando 350 mil em todo o século XIX. 41 grandes terremotos matando 350 mil pessoas. No século XX, até maio de 97, já havia ocorrido 96 grandes terremotos que provocaram a morte de mais de 2.150.000 pessoas. Note o que eu estou trazendo usando esses dados. Quando Jesus disse desses sinais, eles sempre ocorreram na era cristã. Então você pode alegar a mim, pastor, mas esses sinais aí estão furados. Então Jesus tinha que ter voltado 10 anos atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, porque houveram. Mas note pelas estatísticas, que dizem, quanto mais o fim se aproxima, mais esses sinais iriam se intensificar. Quando eu era garoto, tinha um grande terremoto a cada 5 anos, a cada 10. Hoje tem um grande terremoto todos os meses. À medida que o fim se aproxima, iria se afunilar. Todos os sinais sempre aconteceram.
Mas quando o fim se aproximasse, esses sinais aconteceriam com mais frequência e mais intensidade. Haveria mais terremotos e mais devastadores, mais fome e mais mortes, mais pestes e mais flagelos. Seria assim. Eles iriam aumentar em número e em intensidade. E é isso que nós estamos vendo, apontando para o fim. O que mais? Eu vou agora para o verso 10, depois eu vou voltar lá. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos quase se esfriará. Multiplicar a iniquidade. Seria um tempo que o amor sumiria da sociedade, inclusive da igreja. E a causa seria o multiplicar da iniquidade. Veja só, presta atenção para você saber. Deus, antes de despejar o juízo sobre a terra, Ele espera a iniquidade do homem atingir o nível máximo. Foi assim em Sodoma, foi assim no Egito, foi assim nas cidades que Ele destruiu. O que aconteceu foi nos antediluvianos. A iniquidade chegou a pontos tão profundos, que Deus não suportava mais. Então Ele envia o juízo. Sodoma e Gomorra, praticava-se a sodomia. Eram orgias, era um bacanal, era uma coisa tão hedionda, que chegou o cúmulo, o ápice, deles quererem abusar sexualmente de 2 anjos. Então Deus diz para tirar de lá Ló, e Ele despeja a sua ira. O que acontece? Se o fim é marcado por despejar da ira, a ira só é despejada quando a iniquidade do homem atinge o seu máximo. Irmão, nós chegaremos a níveis de depravação que você não tem ideia. O homem se tornará uma besta, um animal. A iniquidade se multiplicará e ela atingirá o seu limite máximo. Deus entregará essa geração a iniquidade. Segundo a estimativa da ONU, no ano 2015, 150 milhões de meninas e 73% de meninos foram abusados sexualmente em todo o mundo. Só em 2015, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram vítimas de pedofilia. Um colapso na sociedade. Estatísticas da Organização Mundial do Trabalho mostram que 1.800.000 crianças e adolescentes são abusados sexualmente no mundo a cada ano. No Brasil, as cifras mostram que 100 mil meninos e meninas são vítimas de exploração sexual. A iniquidade se alastrando. A Organização Mundial de Saúde revela que na América Latina, 1 em cada 4 grávidas decide abortar. No mundo inteiro, por ano, 56 milhões de crianças são abortadas. Maldade, iniquidade. Uma comissão ligada à presidência da República, da ex-presidenta, estava aprovando a cirurgia de mudança de genitália para menores de 18 anos, feita gratuitamente pelo SUS, sem autorização dos pais. Significa que se um homem, um menino de 14 anos, quiser tirar a genitália e virar uma mulher, ele pode se encaminhar ao SUS. A cirurgia será feita de mudança de sexo, sem que os pais tenham consentimento. Era o que eles estavam querendo apoiar. A iniquidade chegaria
a níveis. Deus iria retirar um pouco da sua graça, porque quem refreia o mal é a graça comum. Por isso não temos Hitlers nascendo todo dia e facínoras fazendo maldade, porque a graça de Deus refreia o mal do homem. Mas quando Ele decidir enviar o seu juízo, Ele retirará sua mão e deixará o homem descontrolado. A iniquidade vai se multiplicar. Ela já está se multiplicando. O que mais? A Bíblia diz que o amor se esfriaria. A volta de Jesus seria marcado também por apostasia. Lembra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? O esfriamento, o abandono da verdade, o desvio. A volta de Jesus seria marcada por um esfriamento. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A verdade sem entusiasmo, a moralidade sem emoção, o ritual vazio de realidade, são coisas que Cristo condena severamente. Sem fervor espiritual, elas não passam de uma filosofia ímpia, ou um sistema ético ou mera superstição. John MacArthur diz: ser cristão significa amar o Senhor Jesus Cristo, mas a paixão e o fervor dos efésios por Cristo havia se tornado ortodoxia fria e mecânica. Sua pureza doutrinária e moral, seu imenso zelo pela verdade e seu disciplinado serviço não eram substitutos para o amor a Cristo que eles haviam abandonado. Isso se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que eles tinham por Cristo e sua palavra. Essa advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta não é suficiente. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero por Jesus e a sua palavra. E vai a questão, Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que é essa fé aqui? Achará quem professe fé verdadeira, achará uma fé vigorosa, vívida, poderosa nele, achará uma fé bíblica, escriturística, doutrinária. Esfriamento marcaria a volta de Jesus, multiplicar de iniquidade, devassidão, imoralidade, orgia, bacanal, morte, assassinatos, crimes, morticínio, genocídio, infanticídio, marcariam essa geração. Seria uma geração vulgar e depravada, amor se esfriando, apostasia acontecendo, pessoas abandonando fé, pessoas seguindo falsos mestres e tendo comichão no ouvido, não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. A Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Meu irmão, o que marcaria o fim seria um palco de destruição, de depravação, um horror e uma escuridão tomaria a terra. Desastres naturais, desastres sociais, desastres políticos, corrupção religiosa, marcaria o fim. Agora levanta a mão quem está vendo isso. Agora. Quem acha que Jesus está às portas, diga amém. Amém. Jesus está às portas. Agora sabe o que é o mais impressionante? Olha o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 8. Porém tudo isso é o princípio das dores. Irmão, olha o que Jesus está dizendo. Quando virdes tudo isso, Ele está dizendo, quando vocês verem essas ofensivas de Donald Trump,
Esses números das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, quando vê esse besterol explodindo em TV aberta, quando vê tudo isso, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Sabe o que Jesus está dizendo? O pior está por vir. Isso não é o fim. Não se assuste, quer dizer, guarde as suas energias, guarde a sua força, não ceda ao medo, reúna as suas forças para aquilo que de fato ainda está por vir. Depois ele vai completar dizendo, isso tudo que vocês estão vendo é só o princípio das dores. Como assim? A referência aqui é de dor de parto, fala de uma grávida. A grávida, quando vai dar à luz, ela começa a sentir dor, horas antes, talvez dias. Dor da contração. As primeiras contrações. E vai começando a dor. Aí a contração vai aumentando em tempo e em intensidade. Fica mais frequente e mais dolorido. Jesus está dizendo para você aqui, está vendo isso na TV? Estou. Está vendo isso na natureza? Estou. Está vendo isso na economia? Estou. Está vendo isso na religião, na falsa igreja? Estou. São só as primeiras contrações para o parto que vem aí. Tem coisa pior vindo aí. Tem coisa mais majestosa, mais portentosa, mais gloriosa vindo aí. Segure-se, prepare-se, não ceda ao medo, não gaste suas energias, porque coisa pior está por vir. Que coisa pior? É o que eu quero entrar lá, porque eu tenho alguns minutos. Que agora passou de 10 minutos, passou um minuto, paga multa aqui agora. Que coisas são essas? Vamos ver aqui comigo. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Até aí. Agora, o verso 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuge para os montes. Quem tiver soberano, não deixa para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Verso 19. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e no sábado. Agora o 21. Porque nesse tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Escute o que eu vou falar para você, igreja de Cristo, igreja moderna. A igreja, nós estamos há minutos, horas, dias, meses e talvez há anos de uma perseguição que você nunca viu na sua vida. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, que João vê uma besta subindo do mar. E ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. O seu corpo era como de leopardo, com partes de leão e de urso. Esta é a besta do Apocalipse. Depois viu uma das suas cabeças ferida de morte, a qual foi curada. Esta é o anticristo. No verso 7 do 3 diz, e foi dada a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Essa besta do 13 é interpretada por Daniel 7, que tem a mesma visão. Mas ele tem a visão de animais separados. João vê todos os animais juntos. Daniel vê um leopardo, um urso, um leão e um animal feroz com dentes de ferro. Ele está vendo ali o império babilônico, medo-persa, grego-macedônio e o império romano. São bestas. Cada uma dessas bestas tiveram um líder. Nabucodonosor, Alexandre o Grande, César, Nero, a figura do anticristo. A besta que está ali é o sistema
sistema político, é o sistema militar, o sistema cultural, junto com a besta da terra, o sistema religioso. Esses sistemas se unem com um só propósito: perseguir a igreja. O que consiste esse sistema? Ideologia de gênero, casamento homoafetivo, ateísmo, marxismo cultural. Essas ideologias serão propagadas pelo sistema, pela besta, pelo governo. E ele terá um líder para guiá-los, o anticristo. Promoverá o ateísmo, promoverá o secularismo, o ecumenismo, promoverá a promiscuidade, promoverá a quebra, a derrocada da família, e promoverá a adoração a si próprio. Então o que tem? Diante da mente caída do mundo, não haverá nenhuma oposição para aceitar isso, porque Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera, a besta já reina, o seu sistema já está no mundo, o antideus, o comunismo, o fascismo, as ideologias, a promiscuidade, tudo já é o sistema da besta, e ninguém faz oposição a isso. Só existe uma instituição que é um empecilho para esse sistema. Só existe uma instituição que não aceita essa filosofia, essa ideologia. É a igreja. Sou eu e você. Então, o anticristo, durante as eras, com o seu sistema, a função dele foi perseguir, esmagar os seus oponentes, perseguir a igreja, hostilizar, torturar, martirizar, matar a igreja. O que você está querendo dizer? Que esse sistema não vai ser possível de ser refreado, parado. Vão se eleger candidatos assim. Essas leis serão aprovadas sim. E a igreja estará aqui neste período, e ela será perseguida, processada, despojada dos seus cargos, perda de emprego, bullying, chacota, perseguição acadêmica, escolar, até a prisão, o processo e o martírio. A igreja vai passar por perseguição, já está passando. Porque o cerco está se fechando. Essas ideologias ganharão mais terreno, mais corpo. E a igreja estará aqui. E ela será brutalmente hostilizada. Mas tem mais ainda. O arrebatamento não se dá antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dá no final da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. Primeiro, está escrito: quando vides o abominável da desolação. Fala da ascensão do anticristo. Fujam, corram, porque virá. Para quem foi escrito isso aqui? Para ímpio? Estou falando para o povo de Deus. Eles verão isso. E virá tão grande tribulação sobre quem eles? Não, mas Deus não envia juízo sobre a igreja. Querido, tribulação não é juízo. A palavra tribulação é teste, prova, provação. Deus não tem por que provar o ímpio, testar o ímpio. Tribulação é para a igreja. Apocalipse 3 diz: deu à besta poder para perseguir os santos e vencê-los. Que santos são esses? A igreja. A primeira metade da semana de Daniel é a semana da igreja. Depois da ascensão de Cristo, o triunfo da igreja, o avanço do reino, a pregação do evangelho. A última metade da última semana é o período do anticristo. Apocalipse 13 fala do quê? Qual que é o tema principal do 13? A marca da besta? Não. O anticristo? Não. A besta? Não. Mas qual que é o tema principal do 13? A besta, o falso profeta, o dragão, o anticristo, o sistema e o seu chefe anticristo tem uma função: perseguir os santos, matar os santos, torturar os santos. Você quer ver o retrato disso? O Império Romano, na época do primeiro século da igreja. A besta,
o Império Romano. O anticristo, Nero. E a igreja? Comida por leões, morta, queimada com cera nos jardins de Nero. O que aconteceu naquela época? Eles eram despojados do seu cargo público, desapossados das suas casas, perdiam emprego, eram presos, torturados, passavam fome, saíam da escola e eram mortos. A figura era de Nero, o anticristo. Roma, o sistema. Querido, vai chegar um tempo que nós voltaremos à igreja subterrânea. A igreja institucionalizada não existirá mais. Bíblias serão queimadas, templos serão invadidos, destruídos, ocupados. Então a igreja se refugiará. Vem cá. Não deveria você estar preparado para esse dia? Teve um pregador que foi pregar em nossa igreja, um americano, acho que você deve conhecer ele. Ele começou a falar de escatologia comigo, quando eu fui levar ele para o aeroporto. Escatologia. Os filhos todos dele fazem artes marciais. Krav Maga, Jiu-Jitsu, sabem atirar, porque no país é permitido a posse de arma, inclusive a esposa. Todos são versados nas escrituras em oração. Ele me disse assim: daqui 10 anos você vai estar preso, eu vou estar preso. Porque eles chegaram até nós dizer, ele está pregando que Jesus é um só caminho, ele é exclusivista, ele é louco. Ele está dizendo que a união homoafetiva está errado. Ele vai ser processado, tira os filhos deles, que esse cara é insano, arranca os filhos do Estado, bota na cadeia. 10 anos você pode se preparar. Pegarão um vídeo seu e falar, olha ele falando contra o homossexualismo. Olha, ele é radical, extremista. Se Hillary Clinton tivesse ganho as eleições, isso já ia acontecer agora. Mas por causa do Trump vai demorar mais um pouco. Falou isso, os filhos treinados. Vem cá. Quer dizer que você está treinando a sua família para passar esses dias? Exactly. Exato. Você está treinando seus filhos para esse dia? Você está treinando seus filhos para não negar Jesus na escola? Eu não preciso do anticristo escatológico aqui, disso tudo que eu falei, Nero, Roma, Hitler. Já está acontecendo. A igreja está se preparando para isso. Você está treinando para viver subterraneamente. Você está decorando versículos e decorando a Bíblia toda, porque ela vai te ser tomada. Richard Humbert, você pode comprar o livro Torturados por Amor a Cristo, ficou preso 9 anos, numa solitária. E tudo o que ele sabia da Bíblia é o que ele tinha decorado, ele ficava recitando lá dentro. Você vai precisar da palavra, e se você nunca leu agora, não é naquele tempo que você vai ler. Treine seus filhos. Seus filhos serão coagidos a negar a Deus, a aceitar a ideologia de gênero, o marxismo cultural, a dar o apoio e a mão para a besta e dizer, ai Hitler. Treine as suas esposas, você pode ficar separado dela, você pode nunca mais vê-la. Você viu o filme Gladiador? É a mesma figura, soldados romanos vão até a casa dele, e avisa que eles estão indo lá, ele corre com o cavalo, quando ele chega lá, queimam toda a casa, e degolam toda a família. Vão fazer isso com os filhos dos crentes, com os filhos de pastores. E ele vê aquela cena impactante. Aí acontece o que no final do filme? Ele também morre. E no final do filme eles estão no céu. E ele entra lá para encontrar com eles. Alguns de nós vamos ver as esposas só do outro lado da eternidade. Alguns de nós vamos ver os filhos só do outro lado da eternidade. Eu não posso impedir isso que se cumpra, mas eu posso impedir minha família de ir para o inferno. Treine os seus filhos. Meu filho tem 4 anos e meio. Já sabe 1/3 da Bíblia. Todos os dias leio um capítulo da Bíblia para ele. E oro com ele. Ensino valores. Ninguém pode tocar no seu corpo a não ser o seu pai e sua mãe. Ninguém pode tirar sua roupa a não ser o seu pai e sua mãe. Ninguém pode te ver sem roupa sem seu pai e sua mãe. Valores bíblicos. Tudo que você come, tudo que você faz é para a glória de Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro. Estou incutindo, estou treinando o meu filho como um soldado. Estou treinando a minha esposa. Você está treinando seus filhos para esses dias? Você está preparado para perder sua casa? Está preparado para se refugiar para o monte?
Está preparado para ser torturado em nome da fé e não negá-lo? Pois esses dias, querido, isso já está na terra. Países comunistas fechados. País daquele ditador, ele coloca tanque de guerra e passa por cima de pastor vivo, esmaga pastor vivo na Coreia do Norte. Esse tempo está chegando. O ministério da iniquidade já opera, a besta já está aí, só falta o anticristo escatológico. E a função deles é uma só: perseguir os santos. O que significa? Como o senhor vai terminar essa pregação? É tempo de se preparar. A palavra para você é santidade. Como que eu preparo? Você está preparando os filhos a se autodefender, a lutar, a esposa a se defender, artes marciais, ou métodos de sobrevivência para viver longe, saber fazer uma comida, acender fogo, viver subterraneamente. Está rindo para não chorar, tá, pastor? Está morrendo de medo e está rindo. Nós temos que preparar as pessoas para isso. Primeiros socorros, métodos de sobrevivência. Temos que treinar a família. Mas sobretudo, aqui tem um texto. E só aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. O pentecostal e o dispensacionalista tem que perseverar para ser salvo. Não. Então tem que perseverar. Não é isso que ele está dizendo. Nesse tempo nós saberemos quem é salvo e quem não é. Quem é joio e quem é trigo. Quem é bode e quem é ovelha. Como nós saberemos? Os crentes verdadeiros suportarão a prova, suportarão a morte, suportarão e não negarão a fé. E aquele que não perseverar é porque nunca foi salvo. A maneira de saber quem é crente é que o joio vai começar a ser separado do trigo, é que ele não sucumbirá, ele será revestido de graça, de poder, ele será revestido de algo que o fará suportar a perseguição, a tortura, o martírio e estar de pé diante do seu Senhor. Ele termina disso: portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. O que é esse vigiai? Se eu já sou salvo, se eu sou eleito, se eu não perco salvação, por que eu tenho que vigiar? Não tem lógica isso. Está vendo os sinais? Você é salvo? Não. Então é hora de buscar isso. É hora de confirmar a sua eleição. É hora de ter certeza da tua salvação. É hora de se assegurar que você está com Cristo. Irmãos, eu não consigo expressar aqui, eu estou cansado da viagem, eu estou fraco, eu estive meio doente esses dias. Mas eu não sei aquilatar, avaliar o que está por vir. Acorde, meu irmão, deixe os seus jogos estúpidos e tolos, deixe esses romances estúpidos e volte-se para este livro. Se prepare para o maior evento da humanidade, o retorno do Messias. Vá pregar o evangelho enquanto isso. Preocupe-se com a salvação da tua família, do teu esposo, dos teus filhos. Eles estão prestes a serem marcados por tormentos inimagináveis. Você não sabe o que estão tramando contra a igreja. Não sabe o quanto ela será esmagada sobre um governo tirano, maldito. Temos que nos preparar. Preparar nossas casas. Preparar sua esposa para não negar Cristo. Ensine as escrituras, ore com ela, certifique-se da conversão dela. Prepare os seus filhos para não negar Cristo. Ensine as escrituras, ore com eles, certifique-se que estão salvos. Ensine a ter independência. Ensine-os a adorar o Deus de Israel. Jesus está às portas, Ele virá.